Olá pessoal, então hoje eu só quero divagar um pouco sobre a minha visão de mundo e de futuro, né? Do que eu vejo que a gente tem que esperar daqui pra frente. Qualquer pessoa que já tenha conversado comigo mais de 2 vezes e que tenha me dado oportunidade, provavelmente já me ouviu falando sobre isso, porque é uma coisa que eu penso bastante e em toda oportunidade que eu tenho eu falo sobre isso. Eu gosto muito de conversar sobre isso, de falar sobre isso. Que é o que a gente tem que esperar, falando, claro, em tecnologia, para os próximos anos, né, daqui para frente. É porque assim, eu vou começar falando do que eu acredito que vai acontecer, e daí você vai ficar cético e vai falar, não, é impossível, não tem como. E daí eu vou dar exemplos de coisas que já aconteceram no passado e que no contexto de quem estava vivendo na época também poderia parecer impossível. Também parecia impossível. Que é o seguinte, alguns séculos atrás aí a gente passou por industrialização e tal, revolução tecnológica e aí a gente já tem máquinas que isso já é comum, né, para todo mundo que nasceu na minha geração e na geração anterior, já é comum ter máquinas fazendo o trabalho de muitas pessoas. Então, já hoje a gente já tem máquinas fazendo o trabalho de muitas pessoas. Muito do trabalho braçal não é mais feito por pessoas, né? É feito por máquinas. Mas muita coisa ainda é feita por pessoas, então a gente ainda precisa trabalhar, certo? Toda a nossa economia, toda a nossa organização social se baseia nessa necessidade de trabalho. Então, eu trabalho porque alguém tem que fazer o que eu faço, no caso, né? Eu preciso que alguém, sei lá, limpe a minha casa. No caso, eu mesmo que limpo, mas eu preciso que alguém limpe. Uma empresa precisa que alguém limpe, então ele tem que contratar uma pessoa para limpar. Ou eu preciso que alguém atenda uma loja, então tem que contratar uma pessoa para limpar. Ou seja, tudo é baseado no trabalho, certo? Certo. E a gente já tem máquinas que fazem muitos dos trabalhos que antigamente as pessoas faziam. Então, trabalho no campo, trabalho nas fábricas, todo trabalho repetitivo, apertar parafuso e tal, sei lá, cortar. Muita coisa que antes pessoas faziam, agora já são máquinas que fazem. Legal. A questão é que toda essa indústria de automatização de trabalho, né, a indústria da robótica, continua evoluindo e rápido e com força, e tem gente investindo muito pesado nisso. Muito. O que acontece? Mais algumas décadas na frente, e não muita coisa, eu tô falando de, sei lá, 2 ou 3 décadas, né, 20 ou 30 anos, a grande maioria dos trabalhos que a gente faz hoje vai ser feito por máquinas. E uma máquina sempre, pela regra, claro que vai ter exceções, mas sempre faz um trabalho melhor do que um ser humano. Na verdade, melhor do que muitos seres humanos. A máquina não cansa, a máquina quase não erra e a máquina não fica doente, a máquina não tem problema em casa. É muito mais barato e muito mais rápido e muito melhor. Isso é ruim? Não. Hoje a gente precisa de pessoas para dirigir carro, para arrumar, limpar, cozinhar, atender estabelecimento comercial, atender telefone, que mais? Fazer conta, pesquisar documentos. A gente precisa de pessoas para fazer trabalhos que em pouco tempo máquinas vão fazer muito melhor do que a gente faz. Então, provavelmente, o que você faz, a sua profissão, o que você trabalha e do que você vive, em pouco tempo vai ter uma máquina fazendo muito melhor do que você, muito mais rápido e muito mais barato. E você não vai mais precisar fazer. Certo? Isso é ruim? Não. E por que eu falo que não? Porque assim, como eu falei no começo, toda a nossa economia, toda a nossa organização social é construída em volta da necessidade de trabalho. O que acontece quando a gente não precisa mais
de trabalho. A gente não precisa mais trabalhar, porque as máquinas fazem tudo. E daí? O que acontece? Não tem mais emprego, não tem mais trabalho. Entendeu? Por isso que eu me considero socialista, porque assim, eu não quero que hoje as pessoas saiam quebrando tudo, invadindo tudo, nem nada disso. O que eu penso é que assim, eu estou me preparando para o próximo passo da evolução da sociedade. E aí você fala, não, isso é loucura, isso não vai acontecer, as pessoas, a elite não vai deixar isso acontecer. Legal, é um argumento legal, um argumento válido. Mas se você voltar um pouco mais de 100 anos, a escravidão era uma necessidade, entre aspas, me desculpa, não estou apoiando nem nada disso, mas a organização social, por exemplo, do Brasil, dos Estados Unidos, era construída em torno da escravidão. A escravidão era uma necessidade. É triste, mas é verdade. Então, os grandes feudos, tudo era feito baseado no trabalho escravo. O trabalho escravo era uma coisa comum, aceitável, as pessoas aceitavam na época e era tido como algo certo. Eles precisam, a gente precisa de gente para trabalhar, então a gente precisa ter escravos. Acontece que um pouco mais 100 anos atrás, de repente tudo mudou. Não porque a elite, a burguesia foi tipo, colocou a mão na consciência e falou, vamos acabar com a escravidão. Não foi por isso. Muitas coisas acontecendo em volta, pressão e tal, e aí foram obrigados a fazer isso. Então, sei lá, Estados Unidos teve guerra civil, foi por causa disso, porque um lado dos Estados Unidos não queria acabar com a escravidão e o outro lado, entre aspas, queria. Aqui no Brasil foi super difícil também, até ter lá a assinatura da Princesa Isabel e tal, que também não foi uma coisa simples, porque parece que quem nascesse filho de escravo ia ser livre, ou a pessoa ia completar até tal idade, tá? Mas tipo, não acabou com a escravidão de uma vez ainda, por conta da burguesia, da elite, né, que estaria fazendo pressão. E aí o que eu quero dizer? Vai acontecer e vai chegar ao ponto de não ter mais necessidade de trabalho. Não existe trabalho para todo mundo quando as máquinas fazem todos os trabalhos. Um robô que limpa, né, uma casa, uma empresa, limpa muito, vai limpar muito melhor, com muito mais eficiência do que várias pessoas e por muito menos. Quando os carros, que falta pouco, estiverem dirigindo sozinhos, né, veículos autônomos, eles vão dirigir muito melhor do que os seres humanos, com uma taxa de erro e de acidente muito mais baixa, ou seja, vai ser perigoso uma pessoa dirigir, vai fazer muito mais sentido uma máquina dirigir, porque a máquina quase não erra. Então, todo mundo que, por exemplo, trabalha como motorista, acaba de uma hora para outra. Isso com praticamente todos os empregos. Tudo bem, você vai conseguir agora pensar em uma exceção ou outra. Provavelmente você está errado. E provavelmente isso vai mudar em pouco tempo também. A questão é que provavelmente no seu tempo de vida isso vai acontecer. Vai acabar com a necessidade de trabalho humano. E aí? Mudar é difícil. Então, a princípio, todo mundo vai se revoltar e todo mundo vai ser contra isso. Vai acontecer. Acontece que não vai ter como fugir. Todo mundo vai começar a perder emprego, cada vez mais as pessoas sem empregos, e a pressão vai acontecer, não tem jeito, vai acontecer. E vai ter 3 tipos de pessoas. As que vão ser contra e vão lutar até o último instante, né, que vai ser como o sul dos Estados Unidos lá, querendo fazer guerra e lutando para manter o sistema como existe hoje. Vai ter as pessoas que vão apoiar uma, entre aspas, revolução, porque é uma mudança de paradigma, né? Como hoje a nossa sociedade gira em torno do trabalho e se baseia no trabalho e o trabalho vai acabar, então uma nova
um novo tipo de organização vai ter que acontecer. Não é assim, mas as pessoas não vão querer, o ciclo não vai querer. Não importa, vai acontecer. Alguns não vão aceitar, vão ficar segurando até o último instante, vão querer, como a elite já faz hoje, vai ter que convencer os pobres de que isso é ruim para eles, quando na verdade não é. Mas vai conseguir convencer muita gente, como acontece hoje. E vai ter os que vão ficar em cima do muro e vão seguir a maré, que provavelmente vai ser a maioria. Mas a questão é, quanto antes você começar a pensar nisso, mais preparado você vai estar para quando acontecer. E não é muito tempo. Algumas décadas. Passa rápido, a gente já está em 2020. Eu lembro de quando o ano 2000 era o futuro. E a gente já está em 2020. Então, bom, isso é uma coisa que eu penso com bastante frequência, eu converso sempre que eu posso sobre isso, eu encho o saco dos meus amigos com isso, porque eu sempre falo disso. E é uma coisa que não sou eu que estou falando. Se você pesquisar, muita gente já está pensando nisso, já está se preparando para isso. E não estou falando de pessoas pequenas, estou falando de, sei lá, Bill Gates, Elon Musk. Porque assim, vai acontecer, o seu trabalho vai acabar, o trabalho de todo mundo vai acabar. E o que acontece? Eu tenho ideias. Você tem? Deixa no comentário então, depois a gente discute.